Para a exposição dessa noite, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu quero ler somente um versículo, que será o texto da nossa exposição. Mateus 5, versículo 13. Somente o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque podemos neste momento abrir a tua palavra e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que ouçamos verdadeiramente a palavra de Cristo falando a nós nessa noite, de modo a compreendermos aquilo que o Senhor requer de nós, de modo a transformar no nosso caráter e de modo a que te glorifiquemos cada vez mais. Que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para que ouçamos a sua voz e vejamos as maravilhas da tua lei, e que também o Senhor nos prepare o coração para que receba de um modo frutífero a tua palavra. É o que nós rogamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse capítulo é o início do chamado Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o 7 de Mateus. E Jesus começa a ensinar seus discípulos pelas bem-aventuranças. Então vemos desde o versículo 3 quais são as bem-aventuranças que são ensinadas pelo nosso Senhor. E o que são as bem-aventuranças? Para que compreendamos esse versículo 13 a respeito do sal da terra, é necessário que minimamente nós lembremos o que são as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa abençoado é aquele ou feliz é aquele. E essa felicidade não é nada parecida com aquela que o mundo busca. É completamente oposta. Jesus começa com bem-aventurados são os pobres, ou aqui, Mateus, na nossa versão, humildes. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, e termina com aqueles que são felizes por serem perseguidos por causa da justiça. Ninguém em sã consciência no mundo em que nós vivemos deseja ser pobre para ser feliz. E ninguém deseja ser perseguido para ser feliz. Por isso dizemos que não é uma felicidade comparável ao que o mundo possa oferecer, ainda que seja incomparavelmente melhor. Essas bem-aventuranças demonstram o verdadeiro caráter do cristão, o verdadeiro caráter daquele que se assemelha ao Senhor Jesus. Então, todo verdadeiro filho de Deus, todo discípulo do Senhor Jesus devem ter não uma, duas ou três dessas qualidades que vemos aqui, mas todas. Desde o bem-aventurados os humildes de espírito, até os perseguidos por causa da justiça. Se essas qualidades não estiverem presentes na minha e na sua vida, não podemos ser considerados discípulos do Senhor Jesus. E aqueles que continuam sem evidenciar essas qualidades em alguma medida, todas essas qualidades que o Senhor Jesus tinha, nós continuamos perdidos nos nossos pecados. Mas pela graça de Deus, quando Deus nos salva, Ele nos transforma de uma maneira que passamos a ter desenvolvido dentro de nós cada uma dessas características. É impossível que algum descrente tenha essas características, ainda que muitas vezes possa parecer a alguns dentro daquilo que o Senhor Jesus ensinou aqui, que quem sabe futuramente, assim como no passado já consideramos as bem-aventuranças deste púlpito, veremos que é impossível, dentro do ensino do Senhor Jesus, um descrente ser de fato feliz. Refletir o caráter de Cristo se continua perdido nos seus pecados. Considerando que essas bem-aventuranças se referem ao verdadeiro caráter de Cristo sendo gerado dentro da vida de um verdadeiro discípulo do Senhor, é natural que nós esperemos alguma consequência desse caráter.
O caráter é aquilo que é interior. São características que transbordam de uma maneira a serem constatadas essas características em atos de boas obras, mas também reações são provocadas quando alguém que tem o caráter de Cristo está em um determinado meio, um determinado ambiente. Uma dessas consequências do caráter de Cristo é a última bem-aventurança. Todo aquele que tem o caráter do Senhor Jesus será perseguido. Isso tem a ver com uma consequência, uma reação, mas é motivo, ainda que em meio à perseguição, ter o caráter de Cristo, porque, como diz essa bem-aventurança também, deve se alegrar, porque teremos um galardão nos céus quando somos perseguidos por amor do Evangelho de Cristo. Mas uma outra consequência daquele que tem o caráter de Cristo é o que diz o versículo 13. Depois de considerar todas as bem-aventuranças, vem então o versículo 13, em que o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Uma das consequências de alguém ser cristão ou de evidenciar o genuíno caráter de Cristo em cada uma dessas bem-aventuranças é que eu e você, seremos sal da terra. O que significa isso? O que significa dizer que o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é sal da terra? Jesus não está falando para qualquer um que leia estas palavras. Ele está falando exclusivamente para os seus discípulos. Como sabemos, no início do capítulo 5, versículo 1, diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: vós sois o sal da terra. Então Jesus está falando com os seus discípulos, mas o que significa ser sal da terra? Possivelmente você já usou uma expressão, ou ouviu alguém dizendo uma expressão sobre outra pessoa, dizendo que alguém é um doce. Isso normalmente é para demonstrar que a pessoa é agradável, é alguém desejável de se estar na companhia, é amável, é cativante. Esta expressão é entendida como um elogio. É entendido, você é um doce, dificilmente alguém não gosta de doce, então receberá de um modo positivo isso. Mas e se dissessem que alguém é salgado? Para nós hoje, o que isso iria parecer? Talvez, por causa do calor, tivesse uma conotação, mas o oposto de doce talvez soasse como algo negativo, desagradável. E o Senhor Jesus diz que nós não somos um doce, nós somos o sal da terra. E o Senhor, falando com os seus discípulos, depois de descrever essas qualidades das bem-aventuranças correspondentes ao seu próprio caráter, que deve estar presente em cada crente, então, ou seja, características interiores, ele diz qual tipo de influência que alguém que tem no seu caráter, semelhança a ele, que tipo de influência deve causar no mundo ao seu redor. Primeiramente, é importante ressaltar que quando Jesus diz que eles são o sal da terra, a gente pensa principalmente no sal, porque é isso que os discípulos são. Mas para entender o sentido de sal, é importante ver primeiro onde o sal é colocado na terra. E onde eu e você somos colocados, poderíamos dizer na terra, no sentido no mundo em que nós vivemos. Se eu e você somos de fato filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, evidenciamos essas características que foram ensinadas pelo Senhor aqui, a consequência será que, sendo inseridos no mundo em que nós vivemos,
o efeito será como o sal que é colocado sobre a terra. Para entender o sal, então, é necessário pensar sobre as características do mundo, primeiramente. O mundo pode apresentar muitas vezes belezas naturais, lugares agradáveis de serem visitados, coisas boas acontecem aqui. Mas o mundo, na perspectiva bíblica, muitas vezes é uma conotação negativa. Como, por exemplo, em Gálatas, Efésios, nós vemos a palavra de Deus dizendo que o mundo é perverso e também tenebroso. Em Efésios, capítulo 2, nós vemos que o fluxo do mundo é identificado com aqueles que são não filhos de Deus, mas filhos da ira de Deus. Em Tiago, nós lemos que o mundo contamina. Em Tiago ainda, capítulo 4, nós vemos que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Em 1 João nós lemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu e você somos sal da terra. Já veremos o que isso significa, mas primeiro é necessário entender qual é a concepção de mundo que a palavra de Deus nos dá. Que é um local de corrupção, um local contaminado, impuro e em contínua podridão. Sabe aquela expressão, a tendência parece ser sempre piorar? O potencial humano para praticar todo tipo de pecado e como isso afeta o mundo em que nós vivemos. E é neste mundo que nós somos colocados. Na oração sacerdotal, Jesus diz que aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra não faziam parte do mundo, assim como Jesus não fazia parte do mundo. Mas nós estamos no mundo assim como nosso Senhor esteve no mundo também. Nós vivemos em um mundo em que o padrão de felicidade é completamente oposto à felicidade proposta pelo Senhor Jesus nas bem-aventuranças, que chega ao ponto, como vemos na última bem-aventurança, de perseguir aqueles que agem corretamente. Aqueles que praticam a justiça são maltratados. Isso demonstra que tipo de pensamento e de atitude tem aquele que não teme a Deus, aquele que vive de acordo com o fluxo desse mundo. A maneira como a Bíblia descreve o mundo, então, é um tanto quanto negativo, não é? Uma visão pessimista da realidade ao nosso redor. Dá vontade, muitas vezes, de se esconder, de fugir para algum lugar. E muitos já tentaram fazer isso, se manterem distantes e descontaminados do mundo. Infelizmente, aqueles que vão para locais como monastérios têm essa concepção. É uma noção de afastamento, isolamento e descontaminação. É claro que isso não é suficiente, porque todo tipo de pecado procede do coração humano. E mais do que isso, aquele que é verdadeiramente filho de Deus não deve se isolar. E muitas vezes não devemos nos enganar, não precisamos ter uma concepção de que devemos ir a algum monastério ou a algum lugar no monte. Tem um local aqui perto, inclusive, que muitos se afastam daquele fluxo do dia a dia. Muitas vezes a igreja também pode se manter distante da própria realidade. Quando nas suas atividades funciona muito para dentro de si mesmo. E muitas vezes aqueles que são sal não entram em contato com a terra para cumprirem o seu propósito no mundo em que nós vivemos. Muitas vezes o sal permanece no saleiro, seguindo a ilustração aí que até foi proposta às crianças, e quando nós tendemos muitas vezes a estarmos dentro das nossas atividades na igreja e não cumprimos aquele que é o nosso papel lá fora, nós estamos também nos isolando em certa medida. Mas não é esta a vontade de Deus. Porque senão Deus nos teria colocado num local isolado deste mundo perverso e tenebroso, como a palavra de Deus descreve. Deus nos colocou neste mundo para que nos relacionássemos com pessoas de todo tipo.
com pessoas com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de oposição que muitas vezes podemos enfrentar, com muitos desafios em todos os contextos em que nós vivemos, seja no trabalho, seja no contexto familiar, seja no contexto da igreja, nos nossos estudos. Deus nos colocou no mundo e Ele o fez com um propósito. Nós estamos como uma outra ilustração que é usada muitas vezes, como uma canoa no meio da lagoa. E isso não é o problema. Somos filhos de Deus colocados num mundo que age em oposição a Deus. O problema, como diria um professor, não é a canoa na lagoa, mas quando a lagoa começa a entrar na canoa. A consequência é que irá afundar, não cumprirá o seu papel como canoa, de estar no mundo e não o mundo dentro da própria canoa, aí na ilustração da canoa e da lagoa. Deus nos colocou aqui então, para que nas nossas interações, nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres, cumpramos o nosso papel do mundo. E qual é o nosso papel? Qual é o propósito de Deus ter nos colocado no mundo em que nós vivemos? O Senhor Jesus diz: vocês são sal da terra. O sal, na época de Jesus, era usado com um propósito primário diferente do que nós estamos acostumados. Hoje em dia, o sal serve para temperar os alimentos. E hoje mesmo tive uma ilustração em família, quando a Sara com o saleiro foi salgar a salada e o tomate ficou esbranquiçado. E percebemos que foi um exagero. A intenção dela era deixar mais agradável, mais saboroso, aguçar o sabor dos alimentos, tornando mais agradáveis para o nosso paladar. Mas, na época do Senhor Jesus, o propósito do sal não era, primeiramente, ainda que pudesse também ser utilizado para isso, não era para ser um tempero. Na época de Jesus, o sal era um conservante, um antisséptico. Era um local, uma região extremamente quente, sem geladeira, e não tinha como conservar o alimento como nós usamos hoje, a tecnologia, os recursos que nós temos, quando congelamos ou apenas colocamos para resfriar algum tipo de alimento. Então, qual que era o propósito primordial do sal no tempo de Jesus? Era retardar e evitar o apodrecimento do alimento. Era um conservante. E Jesus, sabendo, claro, das características de um mundo que jaz no maligno, perverso, ele diz: vocês são o sal neste mundo que tem essas características. Isso significa que em um mundo de podridão, de imoralidade, em que as pessoas vivem suas vidas como se Deus não existisse, agem em rebeldia contra o Criador, e nós nos relacionamos com essas pessoas diariamente, muitas vezes dentro da nossa própria casa, ou de nossos familiares, ou de amigos na nossa vizinhança. Os crentes devem funcionar, têm o propósito de serem sal, para que o apodrecimento seja refreado e evitado. Se pudéssemos colocar em outras palavras, poderíamos dizer que o mundo poderia ser pior. Pense nas maldades, em todo tipo de imoralidade que acontece. Muitas vezes nós ouvimos em noticiários ou recebemos em algum tipo de meio de comunicação. O mundo poderia ser pior do que é. Isso só não é pior por causa da influência cristã. Pelo fato de, nesse mundo em podridão que jaz no maligno, os crentes estarem presentes com a sua influência decorrente do caráter de Cristo que está neles, evitam que o mundo seja um local pior de nós vivermos. Como é o mundo em que nós vivemos? É natural que eu e você
caminhemos e façamos nossas atividades no nosso dia a dia, sem parar para pensar nas características do mundo em que nós vivemos. Precisamos, antes de considerarmos qual que é o propósito do sal, eu e você sendo sal, quais são as características da terra em que somos colocados. Devemos discernir os tempos em que nós vivemos. Devemos identificar o fluxo com que o mundo anda e perceber que é completamente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Você já deve ter ouvido certamente a diferença, a expressão, que o crente deve fazer a diferença. E é verdade que eu e você devemos fazer a diferença. Se vivemos em um meio em que muitos não estão nem aí para qual é a vontade de Deus, eu e você, como conhecedores do próprio Deus, devemos então evidenciar nosso caráter de Cristo e levar uma influência positiva àqueles que estão ao nosso redor. Somos de fato diferentes do mundo, mas às vezes se tem uma percepção daqueles que querem demonstrar que não são tão diferentes assim. Você já percebeu, já foi tentado a se explicar dessa maneira? Você quer demonstrar, ou alguém quer demonstrar que é crente, mas não é completamente diferente. Eu sou crente, mas eu posso fazer as coisas como qualquer um outro. Eu sou crente, mas eu não sou um fanático. Eu sou igual, quando na verdade, se temos o caráter de Cristo, é impossível que seja igual. Nós devemos fazer a diferença sendo diferentes. E ser diferente não é ser esquisito, não é ser estranho, mas é evidenciar o caráter de Cristo. É, numa terra podre, demonstrar uma influência positiva, ou na verdade negativa, de evitar o apodrecimento da terra, evitar o apodrecimento do alimento. E também de maneira positiva, por isso que Jesus continua falando a respeito de sermos luz do mundo. Mas aqui a diferença que nós devemos fazer, sendo diferentes. Os outros não têm o caráter de Cristo. E se eu e você temos, nós devemos demonstrar isso através do nosso modo de viver. Nunca aquele que tem o verdadeiro caráter de Cristo será a mesma coisa do que aquele que não conhece o Senhor Jesus. É incomparável alguém que tem o verdadeiro caráter de Cristo em si. Quando nós olhamos para a realidade ao nosso redor, pensando em discernir o mundo em que nós vivemos, nós somos otimistas com relação à caminhada com que a humanidade vai, ou que o mundo segue. Nós somos pessimistas, somos realistas. Como poderíamos compreender o mundo em que nós vivemos? Nós vemos muitas vezes o sinal de que a tendência é sempre piorar. Percebemos muitas vezes mais claramente como o mundo está perdido, parece não haver mais jeito. Precisamos olhar para o mundo em que nós vivemos, resumidamente. Fechando essa primeira lição deste versículo. Precisamos olhar para o mundo em que nós vivemos por uma ótica bíblica, da perspectiva da palavra de Deus, mais do que os outros, como percebem o mundo em que nós vivemos, mas o que o Senhor diz a respeito da realidade ao nosso redor. Entender o que significa a palavra dizer que o mundo jaz no maligno e que o fluxo é oposto à vontade de Deus. Ser sal da terra, essa primeira lição deste versículo, significa eu e você fazermos a diferença no mundo em que nós vivemos. Como? Através da influência que realizamos no nosso modo de viver, em que demonstramos todas as características decorrentes das bem-aventuranças. Como preservar o mundo da podridão moral e espiritual? Como eu e você devemos ser sal da terra em um mundo perdido? Em poucas palavras, através de uma vida santa, coerente com o caráter de Cristo, que eu e você devemos possuir se somos
filhos de Deus. Em segundo lugar, depois da primeira pergunta, o que significa ser sal da terra? A segunda pergunta, o que o sal deve fazer? Jesus diz primeiramente, vós sois o sal da terra. E depois ele continua, quero ler novamente. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus primeiro diz que os discípulos são o sal da terra. Isso é o que os discípulos são. Eu e você, sendo nós filhos de Deus, somos sal da terra. Então Jesus diz a respeito do que o sal deve fazer. O que se espera do sal? O sal deve salgar. Isso pode parecer óbvio. É claro que o sal salga. Será que vieram à noite aqui para aprender isso? É meio óbvio. O sal deve salgar. Ele deve cumprir a sua função. Ainda que nós não vejamos o sal, ele está lá presente. Ele vai ser percebido. Na ilustração que eu usei da Sara colocando o sal no alimento, e todos nós já fizemos isso alguma vez, creio eu. Quando o sal ele é percebido, nós sabemos que exageramos na quantidade de sal. Mas quando colocamos um pouco, o sal nem pode ser percebido, ou quando é misturado em alguma refeição, ele, estando presente, ele deve cumprir o seu papel. Para nós, como um tempero. No contexto de Jesus, para evitar, para retardar o apodrecimento do alimento. O sal deve salgar. O sal deve cumprir o seu papel. O sal não deve se tornar insípido. E o que significa o sal se tornar insípido? Significa ser sem sabor, sem gosto. Não cumpre o seu papel nem de aguçar o sabor do alimento e nem mesmo de refrear o apodrecimento. É possível haver um sal que não salgue. Talvez vocês nunca tenham visto isso, mas é possível um sal não salgar, não cumprir o seu papel. E na época de Jesus isso ficava mais claro, isso era mais conhecido. Boa parte do sal utilizado nessa época era proveniente do Mar Morto e, além do próprio sal, continha outros tipos de minerais e impurezas juntamente com o sal. Quando esse sal era lavado pela chuva em exagero, lavado em demasia, perdia suas propriedades e ele se tornava um sal inútil. Um sal que não cumpria o seu papel. E qual que era então a única utilidade daquele sal inútil? Ser pisado, ser pisoteado. Só presta para isso. Foi isso que o Senhor Jesus disse aqui. O sal com as suas propriedades naturais, quando não é insípido, mas tem as suas características próprias, ele mesmo que não apareça, estando presente, ele deve salgar, senão ele vai ser considerado inútil. Há uma música de Guilherme Kerr e Jorge Heder que diz: se o sal perder o gosto, é perversão. Em outras palavras, quando o sal se torna igual à terra onde é colocado, o alimento onde é colocado, ele se tornou inútil, ele perverteu nas suas qualidades, nas suas características. Eu e você somos sal da terra quando nos tornamos insípidos. Ninguém nunca deixa de ser sal, porque ninguém deixa de ser filho de Deus. Ninguém nunca perde a salvação sendo chamado pelo Senhor. Mas é possível que alguém sendo sal se torne insípido. Deixe de cumprir o seu papel, deixe de cumprir o propósito de Deus, seja inútil, que só serve para ser pisoteado. Quando que isso acontece? Acontece quando alguém que é um discípulo do Senhor
se assemelha ao mundo em que nós vivemos? Ao invés de se parecer no seu caráter e nas obras, assim como o Senhor se assemelha ao mundo em que nós vivemos. Torna-se corrupto, torna-se no seu fluxo, no seu modo de viver, oposto à vontade de Deus, age em rebeldia contra o seu Deus Criador e Salvador. Deixa de fazer a diferença. E aqui tem um ensino que nós devemos destacar. Quando Jesus disse: o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Há um alerta em que devemos ver as palavras de Jesus com santo temor. Para nada mais presta este sal que se torna insípido, senão para lançado fora ser pisoteado pelos homens. Já dissemos que as bem-aventuranças não são características que podem ser imitadas. Somente aquele que é verdadeiro Filho de Deus pode evidenciá-las. Há aqueles que demonstram interesse em ouvir o ensino bíblico, demonstram religiosidade, até mesmo aparentemente devoção, possuem um padrão moral elevado, procuram obedecer, mas não são sal da terra, pela semelhança com os atos que, por exemplo, a igreja demonstra. A consequência daquele que tem o caráter de Cristo sendo desenvolvido dentro de si é que será um sal cada vez mais útil. Um sal que evitará cada vez mais a putrefação daquele ambiente, dos que estão ao redor, e terá uma influência negativa de refrear até mesmo pecados daqueles que estão ao redor, preservar o mundo da sua corrupção moral e espiritual ainda maior. Um sal que se torna inútil é pisoteado, mas um sal que é útil é perseguido, que tem a ver com a última bem-aventurança que já dissemos aqui. Eu e você precisamos analisar a nós mesmos e perceber como eu e você temos percebido o desenvolvimento de cada uma dessas bem-aventuranças dentro de nós. Como eu e você, se temos o caráter de Cristo, temos sido também sal da terra. Como eu e você temos influenciado os que estão ao nosso redor? Pense nas pessoas com as quais você se relaciona no seu dia a dia. Que tipo de influência você leva a estes? Que tipo de auxílio você leva àqueles que estão espiritualmente mortos, moralmente perdidos, distantes de Deus, mortos em seus pecados? Quando nós vemos essas pessoas que estão espiritualmente mortas, perdidas, que tipo de influência eu e você levamos, fruto do nosso caráter cristão? Se eu e você somos sal da terra, que temos as qualidades, as características de um sal que deve salgar, que não é inútil, nós não deixaremos de salgar. Se temos o caráter de Cristo, nós agiremos inevitavelmente de maneira a influenciar e até de um modo a sermos instrumento de transformação de vidas, da vida espiritual daqueles que nos rodeiam. Ser sal da terra significa, então, fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Isso através da influência que se realiza pelo nosso modo cristão de viver, demonstrando humildade de espírito, choro pelos pecados, mansidão como de Cristo, fome e sede de justiça, misericórdia assim como Cristo, pureza de coração, pacificadores assim como Cristo, e que são perseguidos assim também como Cristo. Aqueles que evidenciam essas características não ficarão dentro do saleiro, mas cumprirão o seu papel no mundo em que Deus nos colocou. Quem é discípulo do Senhor Jesus não deve se isolar. Não devemos levar a nossa vida cristã somente entre essas 4 paredes aqui no dia de domingo.
Devemos ser abastecidos aqui, alimentados pela palavra de Deus, para que saindo, e essa foi a ilustração que passamos às crianças, saindo no domingo, no dia do Senhor, da casa de Deus, estejamos prontos para cumprirmos o nosso papel e influenciarmos o mundo em que nós vivemos, as pessoas com as quais nos relacionamos, fazendo verdadeiramente diferença. Não nos contaminando, porque quando um crente é contaminado, perde o sabor, se torna insípido, inútil. Que a questão que eu e você saiamos daqui para pensar no decorrer da nossa semana seja: que tipo de influência eu tenho levado as pessoas que estão ao meu redor? Se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, você é sal da terra. Saia do saleiro, faça a diferença onde quer que você vá. Que Deus nos abençoe. Amém.